Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre o último presidente da chamada ditadura militar, João Figueiredo. O presidente do qual Silvio Santos o tem como exemplo, referência e gratidão e apoio durante o seu governo na ditadura militar. Por que estou fazendo este vídeo ou este conteúdo? Porque a grande maioria da população brasileira não conhece a história do seu próprio país. E principalmente o que aconteceu durante a ditadura militar, como também o envolvimento de muitos empresários na época que se tornaram milionários como apoiadores da ditadura militar. Exemplo, o próprio Silvio Santos, onde muita gente o tem como herói e uma pessoa que ficou milionário apenas por ser camelô. Na verdade, o que ajudou Silvio Santos e Roberto Marinho a chegar aonde chegou foram seus apoios à ditadura militar. O que é que nós queremos? Queremos apenas que o Dr. Roberto convença os seus colegas da Globo, diretores, a deixar que qualquer artista de qualquer televisão faça o seu anúncio da Chevrolet, da Sica, da Souvenir, do Baú da Felicidade ou do Sabonete Gessi. O que nós queremos também é que os empresários de televisão façam um jornal de 8 às 8h30 em todo o Brasil. E eu gostaria de ouvir sobre os dois assuntos a opinião de um homem que me deu um canal de televisão, me deu uma rede, e que é um brasileiro importante, e que é um brasileiro discutido, mas que é um brasileiro que ama o Brasil, que dorme pensando no Brasil, que acorda pensando no Brasil, e que ao invés de ficar no seu sítio em Nogueira, como gostaria de ficar, não está conseguindo dormir, porque acha que o Brasil precisa de um pouco mais. Ele é o meu amigo, eu sou admirador dele, profundamente grato a ele. Quero que ele dê a sua opinião sobre os dois assuntos. É o presidente Figueiredo. Presidente, por favor, o senhor está me ouvindo? Pois não, Silvio Santos, estou lhe ouvindo, sim. Bem, muito presidente. obrigado. Boa noite, Gil. Boa noite, presidente. Nós gostaríamos que o senhor nos desse a sua opinião sobre os dois assuntos: comerciais na Globo com qualquer artista de televisão e jornal de 8 às 8h30 em todos os canais de televisão do Brasil. O que o senhor acha? Ô Silvio, eu acho que quanto a esse assunto dos comerciais, eu creio que não deve ser impedida a oportunidade de um artista de ter um salário extra pelo fato dele não ser contratado por determinada emissora. Se o patrocinador paga, não há por que a propaganda não ser livre em qualquer emissora. Se o contrato de trabalho do artista com a emissora é fielmente cumprido por parte deste, que razões poderá impedir que ele vá ganhar mais por fazer propaganda em outra emissora? E por que só os contratados por uma emissora podem fazer comerciais nela? Além disso, o anunciante fica com a liberdade de escolher o artista e o veículo. Ideia diferente dessa fere a liberdade de trabalho. Não me parece democrática. Quando pouco, eu diria que seria egoísmo. Quanto aos jornais, senhor, a impressão que tenho, à primeira vista, é que a ideia é altamente positiva. Sem entrar no que possa trazer de consequência na questão da competição entre as emissoras, só o simples fato de que todos os brasileiros que em determinada hora estiverem vendo e ouvindo televisão estarão tomando conhecimento dos fatos mais importantes relativos ao nosso país e ao mundo, só esse aspecto é suficiente para ser favorável à ideia. Seria uma oportunidade de que esses brasileiros sejam informados. E a boa informação não deixa de ser instrução, educação, ensinamento, sentimento de brasilidade, etc. Dependendo do tipo de cada notícia que se propague.
O essencial é fazer chegar ao povo o que seja moralmente são, que expresse a verdade e dê uma ideia do que é, do que pode ser, do que será a nossa sociedade e o nosso país. Como também trazer para ele, povo, os bons padrões de fora. Essa é a minha opinião, Silvio. Presidente Figueiredo, muito obrigado pela sua opinião. Um abraço para a dona Dulce e na mãe de dona Dulce, que tem um nome difícil, eu nunca lembro. Dona Dilfa. Dona Dilva. Dilfa. Um beijo em dona Dilfa, que dona Dulce me disse assiste todos os domingos ao meu programa. Dona Dilfa, um beijo para a senhora. Obrigado. Presidente, obrigado. Um beijo na Patrícia. Obrigado. Eternamente grato ao senhor. Mas, por a população brasileira não conhecer a história da ditadura militar, elas acabam entrando no sensacionalismo da mídia e ignorando o que existe por trás da verdadeira história da ditadura e da história do Brasil. Vou falar um pouco sobre o contexto daquela época da ditadura militar. A ditadura militar ocorreu durante o contexto da Guerra Fria, que foi uma disputa ideológica entre Estados Unidos da América e a União Soviética. Então, esse contexto que corresponde ao governo João Figueiredo é um contexto turbulento no mundo. Em 1979, lá no Reino Unido, a Margaret Thatcher se torna a primeira mulher a ser considerada a primeira-ministra. Em 1980, entra no ar a TV Globo Nacional. E no mesmo ano acontece uma guerra entre o Irã e o Iraque. E essa guerra faz surgir uma nova crise do petróleo. Em 1981, entra no ar a emissora de TV SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão. E no mesmo ano, Nelson Piquet vence o Prêmio Mundial de Fórmula 1. Em 1982, acontece uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina, na chamada Guerra das Malvinas. Também esse é o mesmo ano em que surgem algumas bandas nacionais, como por exemplo, os Titãs, Capital Inicial e também Legião Urbana. Já em 1983 a 1984, surgia e morria ao mesmo tempo o chamado movimento Diretas Já. Mas esse movimento irei abordar mais lá na frente. Agora irei falar um pouco sobre a eleição de João Figueiredo. A eleição de João Figueiredo foi uma eleição com voto direto? Claro que não. A última vez em que o povo votou, ou seja, teve o voto direto, foi em 1960. Então, essa eleição que colocou o Figueiredo no poder aconteceu no dia 15 de outubro de 1978, através da eleição indireta, realizada por um colégio eleitoral. O general João Batista Figueiredo teve uma votação de 355 votos contra a Aule Bentes Monteiro. Então, o João Batista Figueiredo seria mais um general presidente do Brasil. E o governo dele durou 6 anos e não 5 anos como o antecessor. Então, o governo dele vai de 15 de março de 1979 até 15 de março de 1985. Agora irei abordar sobre as características do governo de João Figueiredo. Os 2 maiores objetivos do governo Figueiredo eram controlar o processo de reabertura política. Esse processo de reabertura política não era controlado pela população, ou seja, pela sociedade, não. Era o próprio governo que conduzia. E o segundo objetivo era recuperar a economia. Alguns sinais de crise já estavam à evidência. A inflação estava super alta, as dívidas internas batiam recordes negativos e o desemprego voltava a ser um problema
de primeira grandeza. Então, era complicado viver no Brasil no início da década de 1970 e no começo da década de 1980. Então, em 1979, João Figueiredo assume o poder e consiste em realizar a abertura política. O que foi essa abertura política? Foi uma transição do regime militar para outro momento político, que é a chamada Sexta República, a qual vivemos até hoje. Fazer essa transição não era nada fácil. Desde 1975 já se discutia fazer esse processo, mas só foi no governo de Figueiredo que a gente pode dizer que houve uma agenda política de fato para abrir mesmo essa abertura política. O grande símbolo dessa abertura política aconteceu no dia 28 de 1979. Foi nessa data que foi sancionada a polêmica lei da anistia. Então, com esse perdão do governo Figueiredo aos presos como terrorismo, assaltos, sequestros e atentado pessoal, só ressaltando, não foram todos os presos que foram soltos. E o mais complicado nisso tudo, alguns militares e agentes do Estado que estavam envolvidos em tortura, em desaparecimento de grupos de pessoas, eles também foram soltos, com esse decreto de João Figueiredo. Então, aquelas pessoas que eram contra a ditadura ficaram indignadas e revoltadas. E o caso ficou mais complicado ainda, porque mesmo aqueles que eram a favor da ditadura também ficaram aborrecidos, porque muitos dos que estavam presos, que eram contra a ditadura, foram soltos. Ainda em 1979, tivemos a chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Essa lei faria uma grande diferença no cenário político, porque antes da lei só existiam dois partidos em atividades, o MDB e o Arena, que era inclusive o partido dos próprios militares. Esses partidos iriam continuar, mas teriam que passar por algumas mudanças de nomenclaturas, como por exemplo, o MDB passaria a ser chamado de PMDB. Já o Arena passou a ser chamado de PDS, Partido Democrático Social. Na verdade, de democracia não tinha nada. E outros partidos novos surgem nesse contexto também, como o PDT, PP, PTB e o próprio PT. Neste contexto, está acontecendo a redemocratização, como alguns preferem dizer. Então, algumas pessoas estão esperançosas com esse fato dessa redemocratização. Alguns partidos estão voltando onde ficaram proibidos durante a ditadura. E outros partidos estão surgindo. Será que é o fim do regime militar? O momento era de esperança, mas tinha muita gente que gostava da ditadura, que ficaram extremamente chateados com isso. Alguns que eram ligados ao regime militar vão agir contra essa redemocratização. De 1974 a 1980, foram 46 atos terroristas de origens e autorias de quartéis militares. E os anos foram se passando e muita gente queria o fim da ditadura. Alguns partidos perceberam esse movimento das pessoas esperançosas e se articularam entre si, como o PT, o PMDB, o PDT e o PTB. E esses partidos dialogaram entre si, e um político representante desses 4 partidos vai escrever um documento. Esse documento ficou conhecido como Proposta de Emenda Constitucional Dante de Oliveira. Então, o Dante de Oliveira escreveu esse documento no final do ano de 1983,
Qual era o objetivo dessa emenda? O objetivo era fazer duas alterações na Constituição da época. Por que eles queriam fazer essa alteração? Para conseguirem eleger de forma direta o próximo presidente. Caso, se não conseguisse ser aprovada essa emenda, o próximo presidente seria eleito de forma indireta. Então, com essa emenda por Dantas de Oliveira, muitas pessoas foram às ruas comemorar, porque as pessoas queriam votar no próximo presidente o direito que tiraram delas. Então, esse documento assinado por Dantas de Oliveira ficou conhecido e famoso como os Diretas Já. Essa emenda de Dantas de Oliveira entraria em votação no dia 25 de abril de 1984. Todo mundo querendo saber o resultado das votações. E para aprovação desse documento, precisava de 2/3. Isso corresponde a 329 votos. Só que logo de cara foram contar os votos. Só tinha 65 votos contra. Mas 112 deputados faltaram. Por causa dessa grande ausência desses deputados, conseguiram apenas 298 votos a favor. Não atingiu o objetivo, ou seja, essa emenda de Dantas de Oliveira não foi aprovada. Então, nessa perspectiva, o próximo presidente do Brasil seria, então, eleito de forma indireta. Então, gente, o período da ditadura militar foi um período muito difícil, principalmente a economia brasileira. A inflação brasileira estava arrasada. Só para você ter uma noção, em 1980, a inflação brasileira chegou aos 110,2%. Em 1983, a inflação praticamente dobra, indo para 211%. Em 1984, foi para 223,9%. Então, a inflação brasileira chegou totalmente ao absurdo. O crescimento econômico do Brasil só desacelerava. A nossa dívida externa, em 1983, chegou a 91 bilhões de dólares. E o pior, que essa crise econômica se reflete em uma crise social. Então, de uma crise econômica, também temos uma crise social. Que essa crise social foi um verdadeiro caos para os menos favorecidos e os que viviam em vulnerabilidade social. Agora você vê uma pessoa que nem Silvio Santos elogiando um ditador e criminoso como João Figueiredo. Agora isso por quê? Porque Silvio Santos, na época, era um apoiador da ditadura militar. Já era rico e empresário e funcionário da ditadura militar. Por isso que ele o elogiou e tinha gratidão pelo João Figueiredo. É muito fácil você glorificar por aquilo que era beneficiado e fez você ganhar o mundo. Mas um pobre que era esquecido e muitas vezes torturado ou preso, para ele prefere esquecer tudo aquilo. Por hoje só, e até o próximo vídeo.